Sejam todos bem-vindos a mais um tutorial sobre o Idea Maker. Neste vídeo era para mim explicar sobre a aba Advanced, mas basicamente aqui não tem muita coisa que eu possa explicar, já que eu não tenho certeza se os firmware de hoje em dia como Repetitor e Merlin, que são os dois mais utilizados no mundo, aceitam essas configurações personalizadas de Acceleration e Jerk. Mais pra frente eu vou testar isso daqui, daí se for necessário eu faço um vídeo dedicado só sobre essa parte aqui. Por hora, na aba Advanced, o que é utilizado é apenas o Override Filament Settings, que nada mais é do que o fluxo primário de filamento. Esse fluxo primário aqui ele vai variar de filamento para filamento, pigmento, marca. Então, para os filamentos da Slim 3D na Ender 3 e na Bico B1, eu estou usando 94% de fluxo. Esse 94% é em relação a uma extrusão normal de 100%. Então, eu noto pela aparência da peça que ela está muito inchada, eu vou diminuindo. Daí, a partir de certo ponto que eu for diminuir, ele vai começar a dar subextrusão. Então, o ponto de fluxo ideal é entre esses dois termos. Ela não pode ter subextrusão e não pode estar inchada. Então, nos 50% desse ponto ideal é que está esses 94% aqui. Então, basicamente isso. Então, o assunto de hoje vai ser sobre a aba Use. Tanto que vocês estão vendo lá no começo do vídeo, né, que eu não adicionei nenhuma peça, porque não vai ser necessário. A parte de Use aqui é muito mais para quando se tem dupla extrusão, que não é o caso de uma Ender 3 ou de uma Bico B1. Num termo bem superficial, esse Use aqui em cima nada mais é do que tipo um escoamento, aquela baba que a máquina vai fazendo quando está aquecendo. Aquilo é o chamado Use. Então, para isso você tem uma série de configurações para tentar fazer limpeza ou evitar ele. A principal das configurações está na retração. Então, se a retração não estiver bem calibrada, a máquina vai ficar babando durante o percurso de um lado ao outro da impressão. Sempre que vai passar em algum trecho aberto, ela vai começar a babar se isso daqui não estiver certinho. Então, voltando lá. Na primeira label aqui de Otter, temos aqui Force Retraction Layer Shang. O que significa isso? Isso daqui não é uma função que seja normal estar habilitada, mas por que no meu fatiador está habilitado? Porque numa Ender 3 ou numa Bico B1, a mesa é que se move. Então o único meio de fazer timelapse é colocando a mesa numa posição específica, o bico em outra posição específica, para poder tirar uma foto de cada camada, para fazer uma timelapse bonitinha. Então, para o bico se mover, por exemplo, para x0, ele vai ter que ter uma certa distância para ele se mover. Então é necessário fazer a retração na troca de camada, já que eu vou tirar uma foto a cada camada. Então é só por isso que isso daqui está habilitado, mas normalmente não é habilitado. Essa segunda opção aqui, Force Retraction Before Traveling to Outer Shell. O que significa isso? Que eu quero que ele faça uma retração cada vez que ele vazar para fora do perímetro da peça. Então você tem lá dois círculos na sua mesa, duas peças aleatórias. Então quando ele passar de um perímetro externo de uma peça e for na direção de outra peça, ele vai forçar a retração, não importando a distância dessas peças uma da outra. Próximo campo aqui está desabilitado. Evitar retração no início. O que significa isso? Aqui na aba de G-Code você tem o Start Script. Então aqui já é para ter uma configuraçãozinha básica de retração e purga. Então, basicamente você não quer que ele faça a retração no início, você quer que ele esteja com o filamento preparado, e é isso que esse primeiro script aqui faz. No caso, esse M117 aqui, Snap, que eu deixei, é o meu script de tirar foto. Se você for ver aqui, ó, Layer Shang, ele só tem isso daqui também. Só que daí eu deixo comentado a parte onde que ele precisa das coordenadas para ele ir pro bico lá tirar foto. Basicamente é isso. Vamos voltar para Use. Dentro da label Otter, existe uma sublabel com caixa de seleção, Avoid Retraction Inside Models. O que significa isso? Significa que dentro dos modelos, tendo essa opção ativada, a retração será desabilitada. Então, se por acaso você faz timelapse, o ideal é deixar isso daqui desabilitado, que daí ele vai fazer retração em tudo que é parte, e a parte interna da peça, principalmente se você gosta de fazer peças ocas, ela vai ficar sem aquela cabeleira lá dentro. Mas, por padrão, todo fatiador tem isso daqui habilitado, para evitar a cabeleira por cima da peça, inclusive. Então, aqui vai ter as exceções, que ele vai, no caso, habilitar a retração na parte de baixo e na parte de cima dos modelos. Isso daqui é uma exceção à própria marcação que ele tem aqui. Então, nas primeiras camadas de chão, no caso, uma camada de chão, ele vai fazer a retração.
e nas duas últimas camadas de topo, ele vai fazer a retração. Isso daqui está definido como padrão, mas se por acaso você faz time-lapse, o ideal é deixar desabilitado a caixa principal. Vou deixar aqui como padrão. A próxima label aqui está marcada, então o que significa ela? Avoid traveling through holes. Nem sei se estou pronunciando certo aqui, mas foi. Então, o que esse campo aqui vai fazer? Ele estando habilitado, a máquina ela vai evitar de passar por áreas abertas. Então, ela vai deslizar o bico por cima da peça para evitar teias entre uma peça e outra ou entre furos que tenha na peça. E daí aqui nesse campinho você pode definir o tanto máximo que ele pode se deslocar. Daí ainda dentro dessa label, tem aqui embaixo Force Retract if Travel Legend Exceeded. Então, o que significa isso? Que cada vez que ele exceder esse valor, ele vai fazer a retração. Então, se eu colocar aqui 10 milímetros, se o deslocamento passar de 10 milímetros linear, ele vai começar a fazer a retração. Se for inferior a 10 milímetros, ele não faz a retração. Isso daqui é bom um pouco para poupar tempo. Mas, em termos de qualidade, o ideal é deixar zerado, que daí a cada movimento do bico ele vai fazer uma retração. Se não for máquina 32 bits, isso daqui pode dar uma lagada no sistema, porque máquinas 8 bits só tem 8 linhas de buffer, e isso daqui é uma coisa que faz esvaziar muito rápido o buffer. Daí começa a aparecer aqueles pequenos blobs nas paredes das peças. Então, a partir daqui o tutorial teria acabado, só que daqui por diante basicamente é para dupla extrusão, então mesmo que eu tivesse uma peça na minha mesa, isso daqui não teria efeito nenhum lá. Vamos ver então aqui a parte de Otter. Stop printing wipe wall and wipe tower. Eu não vou ler o resto aqui, quem quiser traduz. Basicamente isso daqui é para parar a impressão de torre ou aquelas paredes de shell, quando só vai ser utilizada apenas uma cabeça de impressão. No caso, Ender 3 e Bico B1 só tem uma cabeça de impressão, então isso daqui fica nativamente desmarcado para mim. Daí, Wipe Wall. Eu vou dar uma explicada aqui sobre o Wipe Wall e o Wipe Tower bem por cima. Então, Wipe Wall é aquela parede que o pessoal faz quando quer imprimir ABS em máquina aberta. Ou para quando tem dupla extrusão. O pessoal faz isso daqui para quando o bico volta babando, aquela baba ela ficar nessa parede. Você desperdiça um pouco de material para salvar a peça, para deixar uma peça perfeita. Wipe Tower. Se, por exemplo, você possui uma CRX ela tem um único bico, uma única cabeça de impressão, mas duas tratoras. Esse é o conjunto extrusora dela, 2:1. Então, o que vai acontecer? Vai sempre ficar um resto de filamento no bico. Acho que quando vocês trocam de material, vocês já perceberam isso. Sempre fica um toco de material no bico lá, e esse toco de material ele precisa ser expurgado de lá. Então, a Wipe Tower é basicamente isso. Na tradução literal é torre de limpeza. Você habilitando isso daqui, daí você tem toda a configuração ali de torre de limpeza e tal. Só que numa máquina single extrusion, no caso uma única cabeça de impressão, isso daqui não tem como habilitar. Você pode até habilitar aqui e ver se vai mudar alguma coisa, mas tendo qualquer coisa na área de trabalho lá, ele vai cortar isso daqui porque não tem um segundo modelo, uma segunda cabeça de impressão. Se um dia por acaso eu construir ou tiver em posse de uma máquina com duas cabeças de extrusão, seja separada ou única, novamente, né? Daí eu retomo nessas configurações aqui para explicar um pouco mais a fundo. Eu já trabalhei com a CRX, ainda mexo muito com a CRX lá na Slim 3D. Então eu sei usar essas configurações, mas tipo assim, uma pessoa que está começando, ela não precisa saber isso daqui. Só vai complicar a vida, porque dupla extrusão é um trabalho muito pesado. Não é uma coisa fácil de você configurar, pois tem muitos parâmetros como offset, tamanho da torre de limpeza, tipo de material que você vai estar usando. Se você for mudar de um material para outro tipo de material, também muda muito a configuração. Precisa habilitar a retração, mudar a retração, é bem complicado usar a dupla extrusão. Eu já usei, então por isso que eu estou dizendo, não é uma coisa que um iniciante deva pegar. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, bem curtinho e tal, mas bem instrutivo. No próximo vídeo eu vou ver se explico as configurações daqui da aba de Otter, que começa a ficar um pouquinho mais pesado. Por hoje é só e até a próxima.